Salve. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estamos começando para fazer um programa que vai fazer uma viagem dentro do sentimento humano. É dentro, é no nosso coração que eu vou poder expressar esse programa maravilhoso. E a música é fundamental no equilíbrio do ser humano. Por isso, vamos falar de música, de arte, de poesia, uma viagem dentro dos nossos corações para que possa tornar o nosso dia melhor e de melhor compreensão. A música representa todo tipo de sentimento: alegria, dor, rebeldia, mil são as histórias. E nós temos aqui uma obra maravilhosa do músico, violinista, compositor, padeiro Edgar Montresol. O Edgar, inspirado nas palavras divinas, resolveu transformar o seu sentimento em arte. Compôs peças maravilhosas que você vai acompanhar no programa de hoje, interpretado por duas grandes artistas. A arpista Noemi Melo, que faz os seus dedos viajarem através do som da música, e a soprano e compositora Isabelle Sabrier, uma francesa que admitiu que a Amazônia floresce dentro do seu coração. Então, nessa viagem, você vai conhecer o sentimento desses três personagens e mais o sentimento desse programa que faz uma viagem no seu coração a partir de agora. Noemi Melo, és tu? Sim. Né? Obrigado pela tua presença. Tá? Vai tocar harpa? Sim. É um instrumento muito complicado tocar harpa. Olha, como todo instrumento, né? Todo instrumento é difícil. Algumas pessoas dizem que é um pouco mais difícil que os outros, mas não, ele é tão difícil quanto cantar. Aliás, qualquer arte você tem razão, precisa estar muito esforço e empenho, né? É, isso mesmo. E não podia fazer a Guxa? Gostou dessa? Hein? Ficou bonito isso? Na minha esquerda? Perfeito. Perfeito, meu francês? Muito bom. Esta francesa Excellent. que é amazonique, ele vient pour la France amazonique. Oui. Bom, essa menina, ela vem de Paris, tem uma voz maravilhosa, faz um canto que você vai acompanhar durante o programa, com certeza, e a gente vai ter o prazer de ouvi-la daqui a pouquinho, e ela vai falar um pouquinho da vida dela, né? Como é que ela chegou por aqui. Isabelle Sabrier. Perfeito. Perfeito. Isabelle, como que veio parar no Amazonas? Qual é essa história? Conta pra gente. Então, eu fiz uma turnê em 2006 na Guiana Francesa. E foi a primeira vez que eu estava andando no solo da América do Sul e no solo da Amazônia. E ao contrário dos outros concertos onde eu chego na cidade, eu cuido de minha voz no ensaio para não pegar uma gripe ou algo que vai alterar. Eu ensaio, eu canto e depois pego o avião e volto. Então, desta vez eu tive 3 horas na floresta. E foi uma revelação. Aconteceu algo, eu estava escutando os sons da floresta e por mim era como um milagre. Eu estava escutando talvez 5 sons ao mesmo momento, porque tem tantos animais e tantos falando no mesmo momento, e consegui quase distinguir cada um dos 50. Para mim era como se fosse a paz mundial à frente de mim. E como compositora, porque já era compositora além de cantora, eu achei que tinha a resposta para a música contemporânea aqui nesta floresta. Isabelle, qual era o teu conhecimento de Amazônia antes de chegar na Guiana? Era muito pouco. Na verdade, corresponde também no momento de minha vida onde eu precisava eu entendi que eu nasci em Paris e não tinha vegetação, não tinha muito pouco. E de repente, nesta idade, que já era um pouco avançado, eu percebi que eu não tinha entendido que o vegetal, aqui a Noemi, que é a rainha do vegetal, é importantíssimo. É que eu não sabia o mínimo do beabá para sobreviver, ou para viver mesmo. E por isso, também, depois dessa revelação com os concertos na Amazônia da França, eu fui no lugar onde tem a maior natureza do mundo. Aqui. Aqui, na Amazônia, no meio da selva amazônica. Exatamente. Eu acho que, na verdade, são coisas que você traz dentro de você e que, de repente, descobre que aqui é meu lugar e vai ficar. Sim. Agora eu quero saber sobre a Noemi, que vem da cidade maravilhosa, meu Deus do céu, foi o berço do Brasil,
de tantas músicas, de tanta história, né? O que tu conhecia do Amazonas antes de vir para cá? Bem, esse nome, Amazonas, né, é uma marca. Ok. E está sempre relacionada a essa questão ecológica, o equilíbrio do mundo. Mas eu conhecia muito pouco. Eu nem imaginava que tinha, apesar de ser brasileira, a gente não imagina a grandeza que é a Amazônia. E tinha uma feira em Copacabana que tinha um vendedor que ele vendia coisas da Amazônia. E eu sempre me encantava toda vez que eu ia lá. Ele conseguia vender tudo que ele tinha. E era tudo tão interessante, todas as sementes, aquelas cores, me atraía muito. Mas eu não imaginava que eu ia vir para cá. Então, eu estudei na Universidade Federal lá do Rio, me formei em música, bacharelado em harpa, e recebi um convite para vir para cá. Maestro Malheiro, tinha me formado, mas eu não tinha muita experiência, né? E eu aprendi tudo aqui. Tinha o aprendizado de orquestra, prática de orquestra na universidade, mas enfrentar uma orquestra como a nossa... isso é verdade, tem muito talento. Era um desafio muito grande. Mas se você passou no teste, então você é competente. Pois porque é um teste muito difícil. Pois é. É um teste muito difícil. Você sabe que é um teste muito Sim. difícil. Você tem orquestras no Brasil que não tem o rigor que a nossa orquestra aqui tem. Mas veio sozinho ou já trouxe alguém de lá? Não, eu vim sozinha. Eu estou aqui há 20 anos. E já sou uma Caboquinha. Uma caboquinha. Ela também é uma caboquinha, com certeza. Sim. Como é que pronuncia caboquinha em francês? Caboquinha? Sim, caboquinha. 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 Né? E a música entrou na tua vida como? Eu cantava quando eu era pequena. Meu pai gostava muito de me ouvir cantar, mas eu era um pouco tímida. E depois eu comecei o violão, mas já tinha 12 anos. E depois eu queria fazer música, eu fui na musicologia e lá encontrei meu ex-marido, e que gostava da música da Idade Média. Então eu segui ele num estágio com músicos deste tipo, que é muito especial. E foi lá que eu descobri que eu tinha uma voz, porque eu não sabia. Eu tinha uma voz um pouco pequena, assim, né? E pouco a pouco, trabalhando, ficou se desenvolvendo. Eu fui a primeira surpresa. E foi algo que continua até hoje quase de ser um milagre de novo para mim. Você vê o que acontece no amor na vida da gente, né? Ela cantava ali, mas pelo amor de alguém grande, ela disse, eu vou cantar. Cantou tanto que agora canta sozinha. Ela canta sozinha agora. Essa foi difícil de entender em francês, né? Solista. Essa foi difícil de entender em francês. Solista. É melhor... Solista. Não, mas eu fui mais profundo na pergunta, deixa pra lá. Começou cantando por um grande amor, transformou o amor, depois disse, não, vou cantar sozinha para outros amores. A música. A música não tem limites. Ela ficou toda encabulada com essa história. Essa tua vinda para cá, logicamente, que você foi aprimorando o talento. Eu fiz uma pergunta para ti uma hora dessa, eu queria até que a produção me desse uma olhada, quanto tempo eu tenho, porque eu preciso fazer um intervalo daqui a pouquinho. Eu falei para você que minha mãe tocava violino. Sim. E minha mãe disse que pera, um instrumento extremamente difícil, você teria que estudar quase que a vida inteira. Eu não sei se era o sentimento dela querer tocar harpa e já tocava violino. É muito complicado mesmo, você acabou de falar que é difícil, mas com qualquer instrumento. A harpa, eu costumo dizer que a gente tem que ser brasileiro mesmo para tocar harpa, porque ela tem o formato do mapa do Brasil, né? É verdade, é verdade. E ela tem 7 pedais para mudar as tonalidades. Então tem que ter samba no pé. Então, a gente realmente, a harpa é um instrumento muito difícil, tem que estudar
para o resto da vida, mas a música tem que estudar para o resto da vida. É um você não para sacerdócio, né, Isabelle? Sim, sim. O canto, seja qualquer instrumento que for tocar, isso, a música, ela disciplina a gente, sabe? Ela ensina a gente que não dá pra gente ficar muito metido, não. Você sabe, mas não sabe tudo. Você estuda, mas tem sempre alguma coisa a mais, tem sempre desafios pra gente estar fazendo, sabe? A música é assim em todo o instrumento, não é só na harpa. Assim como também no canto e o violino ou qualquer outro instrumento. Isabelle, você falou que começou com músicas mais antigas. Sim. A tua viagem ficou por aí ou você depois modernizou mais? Foi cantando moderniz- músicas mais recentes. Sim, sim. Eu cheguei depois na música barroca, na música clássica, romântica, comecei a cantar na ópera, solista sempre. Ok. E músicas do século XX e agora, século XXI, como compositora também. Hoje eu estou dedicada à composição, é completamente excepcional hoje eu cantar. Ou seja, nós estamos vendo de você cantando um fato, uma deferência muito especial sua para todos nós, né? Exatamente. Lógico, né? Então, e nesse desafio extraordinário. Agora, eu estava conversando com um amigo meu ontem, para ser mais exato ontem, nós estávamos vendo uma ópera em que o cidadão fez a visão dele da ópera. Esse trabalho de novos produtores, de fazer pequenas mudanças na ópera, na minha posição de vista, é muito complicado, porque você cria uma coisa nova que você não pode comparar. Aí você não sabe se é melhor a mudança das óperas tradicionais ou essas mais novas em que os produtores estão fazendo alteração. Qual o teu sentimento quanto a isso? Você entendeu o que eu perguntei? Meu sentimento é que o que eu faço hoje é que eu comecei a fazer só depois de chegar aqui no Amazonas e de escutar os sons da floresta. É harmonia rítmico-espacial. Eu inventei uma nova harmonia, porque quando você anda na floresta, tem um pássaro aqui, outro atrás, um sapo embaixo, insetos, tem um monte de sons que estão colocados no espaço e não é no qualquer lugar, e eles cantam e não é a qualquer momento. Porque se tivesse todos os tucanos na mesma árvore cantando a mesma coisa no mesmo momento, não daria para reconhecer nenhum dos pássaros, eles iam se confundir, né? Isso. E então eles se colocam em vários lugares para ter certeza de ser bem ouvidos. E isso eu faço com a minha música. Eu fiz uma ópera agora, onde tem momentos onde o herói, quando ele está na internet assistindo a cena por câmera, porque ele mandou um drone para espionar a namorada. Maravilha isso. E no meio da floresta chega o drone, e como ele é virtual, porque ele não está na floresta, ele é atrás do público. E vai cantar com uma voz e com a distância que nos esquecemos com a internet. A internet, eu posso estar na Austrália, falando com alguém e modificando a ação na Austrália, e simultaneamente. E então, isso na ópera, no teatro, de repente, vamos poder perceber esta distância que desapareceu da internet. E o herói, ele vai fazer coisas. E aí, tá gostando da viagem? Começamos bem, né? É importante para que você possa conhecer as pessoas que externam o seu sentimento através da música. Muitas vezes você imagina que aquela pessoa nem sabe que ela está vivendo internamente aquela realização daquela composição. Portanto, o que eu posso dizer a você que o padeiro, olha que maravilha, o padeiro, músico Edgar Montresol conseguiu transformar o seu sentimento em 3 peças muito interessantes. E todas em latim, hein? Pater Noster, que é Pai Nosso, Ave Verum Corpus e também Ave Maria. Isso são coisas que você vai acompanhar durante o programa que reinicia agora.
A arte faz parte do nosso cotidiano, somos assim naturalmente desde quando o homem existe. Algumas pessoas acabam fazendo outro tipo de arte, outro tipo, mas todos somos, na verdade, artistas, cantando e tocando. Agora, se vir do Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, a cidade das pedras, não tem, ou das praias maravilhosas, né? Cidade de Garota de Ipanema, né? Que é fundamental, é importante. A música brasileira passa por a história, pelo Rio de Janeiro, que foi uma grande capital do Brasil e teve uma história maravilhosa, uma mistura entre Guanabara e Rio de Janeiro, que tem os clubes mais famosos do Brasil, mais conhecidos no mundo inteiro, embora algumas controvérsias, né? Os paulistas não gostam muito disso, mas a verdade é que o coração pulsa no Rio de Janeiro. E aí tu resolveu pulsar na selva amazônica. Né? São as oportunidades que a vida vai dando, que vai abrindo, né? E vai direcionando a gente nos rios da vida, né? Nos rios da vida, aqui nós. Rios da vida. Aqui devia ser a mais água, porque aqui tem mais água do que terra, com certeza, embora tenha muita terra, né? Eu era do Rio de Janeiro e agora eu estou no Rios do Amazonas. Do Amazonas, exatamente. Então, A harpa, a gente só usa a harpa nas grandes orquestras, ou a música popular não usa a harpa. Sim, eu toco música popular. Uhum. Geralmente toda orquestra completa ela tem duas harpas, duas harpistas, né? Mas a harpa é um instrumento milenar, antes de Cristo, 3.000 anos de Cristo, tem registros, né? Então, muito antigo. Mas o formato dele é o mesmo? Sim, sempre esse formato abrasileirado. Brasileiro do Brasil. Do mapa do Brasil, né? Triangular. O pessoal confunde um pouco a lira, né? Que tem as cordinhas, assim. Mas a harpa, ela tem sempre esse triângulo. E ela é sempre deste tamanho? Não. Existem vários tipos de harpa. Isso, com o passar do tempo, ela foi desenvolvendo, né? Mas, por exemplo, os judeus, eles tinham as harpas eólias. As harpas eólias eram pequenas harpas que eles colocavam nas árvores e quando o vento vinha, fazia aquele sonzinho, como a gente coloca essas coisinhas. Os sinozinhos que batem, né? Ou, né? Nesse caso, as madeirinhas. Os mensageiros do vento, né? Aqui eu fiz de sementes, né? Mas ficou muito bonito e muito... Mas, então passava. Então eram harpas pequenas, as harpas eólias, né? Vento, e passava e soava. E tem outros tipos de harpa. Essa harpa que eu toco foi uma evolução, né? Com o tempo, ela é uma harpa que tem 7 pedais e nela eu posso fazer toda a mudança de tonalidade. Mas geralmente as harpas paraguaias, por exemplo, né, folclóricas, elas não têm essa pedaleira, são tocadas com as unhas, diferente dessa que eu toco, que ela é tocada com a ponta dos dedos, nós temos calos nas pontas dos dedos, e o som sai um pouco mais doce, né, um som maior também. Diferente das harpas folclóricas, que são tocadas com as unhas, o som é um pouco mais metálico, como do violão. Eu quando falei contigo, eu estava confuso entre harpa e lira. Na minha cabeça é isso. Eu não sei porque a lira acabou ficando mais pesada na minha cabeça, talvez porque o Teatro Amazônia tem um formato de lira, né? Porque ele tem um formato de lira, e isso me ficou na cabeça. Mas eu me lembrei que eu falei para ti, né? Que eu vi a harpa tocar pela primeira vez quando moleque, o famoso Rei Conifes, né? Que ele fazia
tararararara, aí aquilo na minha cabeça, eu perguntei para minha mãe, o que é isso aqui? E ela tocava violino, disse, isso aqui é uma harpa, meu filho. Né? Foi quando eu tive realmente o primeiro contato. E aí comecei a ter essas curiosidades da harpa, mas o que eu observo é que o som da harpa, como qualquer instrumento hoje, você faz no teclado ou no sintetizador, a palavra que você queira usar. O que tira um pouco das pessoas fazerem uma orquestra hoje é toda resumida, basicamente, no teclado, né? Sim. Então você não tem mais as grandes orquestras, elas desapareceram do cenário. Embora na América Latina, especialmente vamos dizer, Paraguai, Uruguai, no Paraguai então, a harpa é feijão com arroz, né? É como se fosse violão. É isso mesmo, todo mundo tem, Sim. toca em todo lugar, todo quanto é música, qualquer música toca. Faz parte da cultura deles. Né? No Brasil, acho que encaixou mesmo, foi o tamborzinho, né, que a gente gosta Nosso pandeiro, né? Essa sua influência de composição, você compor, para mim, é uma coisa muito difícil. Toda vez que eu vou compor alguma coisa, alguém já fez isso, não sei porquê. Né? Quando eu acabo de compor alguma coisa, que eu vou ver se alguém já fez isso antes, não pode fazer. Mas fazer a arte, a ópera, como é esse trabalho de criação de personagem? Então, tem a criação do libreto lá para a ópera, que é a história, o roteiro, tudo. Isso. E depois tem a criação musical. Então, com o texto, isso é para... Então, a melodia vem do texto também. E vem do ambiente, por exemplo, tem cenas na floresta, e desta vez, pela primeira vez, vão ter sons atrás dos espectadores, às vezes, como é na floresta, que se responde na sala com um equilíbrio, que é também espacial. Então, é como se você estava à frente do palco e, de repente, tem sons... antes faltava metade do mundo. Exatamente como está acontecendo agora, quer ver? Exatamente. Isso. Tucano. É isso mesmo. Isso. Que ouvido. Muito bom. Então, a tecnologia, na verdade, te ajuda nessa produção. Sim, sim. Porque você coloca Sim. alguns... Então, eu uso vários programas informáticos muito complexos. Eu uso Nuendo, com sons de contato. Então, tenho milhares de sons de instrumentos de orquestra, mas eu uso muitas percussões também. Introduzi na ópera os maracás, alguns instrumentos daqui. Por exemplo, instrumentos como bongos, congás, que faltam na orquestra ocidental habitual. Então, agora está aumentado com isso. E depois vem melodias, vem um ambiente, vem uma impressão. Na verdade, com frequência eu tenho a visão da cena e ela que me guia para a música. Eu soube que Beethoven também, então. Não é apenas o Beethoven, né? Ele tinha visões e isso guiava a música. Então, eu me senti menos Maravilhoso. E aí você entra na complementação dentro da orquestra, fazer parte de uma produção que ela faz. Né? Aliás, a produção é uma composição, é um pouco diferente, né? Eu posso compor, mas a produção pode ficar com outra pessoa. Mas tu acabas absorvendo todas as funções, porque para você ter sua obra completa, você tem que não só compor, mas também... eu consultei a Noemi para a parte de harpa. E ela me ajudou. Eu realmente modifiquei algumas coisas para que seja fluide para a harpa, que possa dar este instrumento, este som único, né? Que possa gerar esta magia que nós precisamos. A harpa é o som das nuvens do céu? Sim, eu sempre falo que a harpa é um instrumento que mexe com o imaginário das pessoas. É isso mesmo. É isso mesmo. Por isso que eu falei dos céus, das nuvens. Sim, exatamente. Né? Isso. Ou uma santa. É isso mesmo. Alguma coisa do uma céu, onda, uma onda do mar, né? Ela cabe em qualquer lugar mesmo. Uma vez me conheceram, né? Me apresentaram um rapaz e ele, quando soube que eu tocava harpa, ele ficou muito encantado, né? E achando que eu era um ser de outro... de outro planeta. Ou que provavelmente seja. Eu iria dar tranquilo. muita sorte para ele, um anjo, né? Eu falei, olha, para com isso, né? Sou normal. E ele falou assim, olha,
eu queria te fazer um pedido, por favor. Eu já tinha feito amizade e tudo com um grupo de pessoas. Ele falou, você pode ir jogar comigo? Eu falei, hã? Como assim? Por favor, vamos, você tá livre? Eu falei, eu tô livre, mas a gente já tinha feito essa amizade, né, pra ir assim com ele. E aí fui, ele falou, você vai me dar sorte. Eu falei, olha, para com isso. Ele perdeu. Perdeu um bom dinheiro que ele tinha, achando que eu tinha algum poder. Então é um instrumento como outro qualquer, mas a harpa, de fato, ela mexe com essa questão, né? Tanto tem o céu, né, fala muito sobre isso, a Bíblia, né? Então o cristianismo. Então, isso mesmo. Então acaba realmente, e como a nossa cultura somos uma população cristã, né? Ensinada assim, com essa cultura. Tanto é que a procissão está passando, nós estamos ouvindo a procissão aqui. Exatamente. Então tem essa questão do imaginário que se mexe muito. A harpa, até onde você lembre ou possa lembrar, tem ideia do primeiro registro dela? Olha, ela encontraram há mais de 3.000 anos antes de Cristo, na Grécia. Mas nesse tamanho grande? Não. São desenhos de harpas pequenas. Tem de vários tamanhos, né? Porque eles usavam, tocavam sentados no chão também, com pequenas caixas acústicas embaixo e com esse feitio. Então tem vários tipos, né? Mas sempre essa questão triangular, e nos desenhos, nas cavernas, tem registros. 3.000 anos, está dizendo? Antes de Cristo, Caracas, é mais antiga que... É muito antiga. Da história da humanidade, segurando 3.000 anos antes. É muito tempo, não tem a menor dúvida. Isabelle contava uma história legal, né, Isabelle? Na produção, você foi visitado por um personagem extraordinário. Conta essa história pra gente. Sim, o Tiago de Melo me fez a grande honra de ir para assistir a minha música tocada pelo computador com várias caixas de som colocadas no espaço. E ele chegou e me falou, o Villa-Lobos foi para me visitar, ele ficou no meu sítio durante 3 meses e depois fez esta composição, Floresta do Amazonas. Mas não tinha o som do vento nas árvores, o som da água corrente, não era a minha floresta, não. Eu não gostei. Eu olhei para ele como? Ele falou, o som todo, ele foi no meu sítio também, morou comigo 1 mês. Depois ele fez essa sinfonia, Amazonas, mas não tinha o som da água que corre, lá, o som do vento na floresta. Não gostei. Depois ele me falou, meu editor na Alemanha mandou um compositor alemão que ficou também 1 mês na minha casa e depois fez uma composição. Eu não gostei. E ele me olhou. Será que você vai conseguir? Olha o desafio. Desafio enorme. E então, eu dediquei a primeira cena de minha ópera para Tiago de Melo. Porque eu, com este instrumento aqui, que eu introduzi para completar a orquestra ocidental, que não tem esse tipo de som, este som, com 4 percussionistas que estão se respondendo na sala, está viajando, como se fosse o vento passando e o perfume da heroína que passa na sala assim. E então dediquei isso para Tiago de Melo e eu agradeço ele, porque é ele que me inspirou para esta cena. E você tem razão, Tiago de Melo era uma pessoa extremamente franca e sincera. Ele parecia não ter emoção, mas ele era emoção em pessoa. E ele era primo de uma tia minha, por afinidade, né? E eu me lembro de uma oportunidade que ele estava visitando, eu fui lá conversar com ele. E ele disse, naquela época bem pequeno, tio, vamos lá para fazer uma palestra? Não posso ir. Tá bom. Ele era muito sincero, extremamente cortês, educado, mas era muito direto. Era um talento, né? Gênio é isso, né? A música espacial. Concerto de tucanos agora. O ventil, os tucanos. A polifonia dos tucanos. Isso é mais motivador para você trabalhar e produzir mais? Estar junto com a natureza? Afinal de contas, você está aqui, né? Araquã, né? Seraquã. Não, sim. Olha, não tem como a gente não se inspirar, né? Na verdade, me traz muita vida morar aqui, pertinho da natureza.
E eu não conseguiria viver aqui no Amazonas se eu não estivesse aqui, pertinho da floresta, sabe? Então, com certeza me inspira para a vida. Não só para a música, mas para a vida, sabe? E ter amigos, receber os amigos aqui, né, Isabelle? Sim, que maravilha. E a gente tem momentos sempre muito agradáveis com música, outros amigos que vêm também tocar. Então, tudo isso é muito inspirador, né? Esse seu lado criador, arquitetônico, uma casa projetada dessa forma, desse jeito, ela faz parte, você é parte do corpo dela, da sua casa. Sim, sim. Como é que você pensou? Na verdade, eu tive um arquiteto, né? Tive ajuda. Não, mas a arquitetura tem que fazer aquilo que o dono quer. É isso, exatamente. Então, eu pensei numa casa prática, uma casa que tivesse integrada à natureza e que também usasse coisas que estavam sendo jogadas fora, né? Como essa porta aqui, que estava indo para o lixo, e eu consegui resgatar. E outras coisas mais que faz com que a casa fique viva, né? Então, lembrancinhas, carinhos de pessoas, o tapete que a minha mãe faz. Então, coisinhas esses detalhes dá esse aquecimento, né? Esse aconchego para casa. Se não quiser responder a próxima pergunta, responde, tá? Você é livre para não responder. Você tem duas preciosas pessoas. Já estão sendo encaminhadas na música? Como é o nome delas? Sim, eu tenho duas filhas, a Catarina e a Joana. E a Joana, de 8 anos, estuda violino. E a Catarina estuda violoncelo. Mas já em escala de proporção, quer dizer, Sim. a nível de poder chegar em uma orquestra. Sim, eu tenho bons professores. São meus colegas da orquestra, né? Ok. E eu digo para elas que estudar música é obrigada. Livre espontânea pressão, vão estudar e pronto. Pressão, exatamente. Porque faz parte da vida, né? E eu acredito que a educação musical ela é essencial para o desenvolvimento do ser humano. Então, todo mundo deveria estudar música. E eu percebo isso quando elas interagem com outras crianças, as pessoas vêm falar comigo. E parece, é uma coisa sutil, mas dá um outro raciocínio, desenvolve o intelecto. Então, falei para elas, olha, é obrigado a estudar até 18 anos, mas eu aumentei para 21 anos. Elas já sabem, olha, já sabem. Davi, né? Mas elas gostam. Eu tenho certeza Reclama, como toda criança, né? Porque tem que estudar, é uma disciplina, mas... Olha ela, tá vendo só? Continua, não olha para lá, olha para cá, continua. Mas elas gostam e tocam muito bem, são muito talentosas. Um ouvido muito afinado. Quando ouvem qualquer pessoa tocando desafinada, elas falam... Mamãe... Falta alguma coisa aqui. E isso é muito bom, né? Resultado já. Sendo eu apenas um jornalista observador, na verdade o que ela está dizendo é que a música lhe disciplina, dá ordem, harmonia, convívio e respeito. A música lhe ensina isso, né? Que você precisa... Ninguém, como em qualquer atividade da vida, você não vive sozinho de jeito nenhum. Nós somos animais sociais, animais no sentido bom do figurino. Então, a música, a arte, ela traz essa harmonia do convívio. Você acaba aprendendo que precisa ter alguém que lhe ensine, mesmo que você saiba, você tem que aumentar cada vez mais o seu conhecimento e cada vez, como dizia, eu acho que foi Sócrates, isso, quanto mais eu sei... Nada sei. Nada sei. E essa é a verdade, é a coisa da vida. Você não tem... Nunca você vai parar de estudar, para estudar para o resto da vida, para você crescer, ou no mínimo para se manter onde você está. Né? Tem vontade de voltar para Paris? De verdade, não pelas famílias, mas pela vida. Eu tenho vontade de assistir minhas músicas tocadas em Paris. Com certeza. Gostei dessa sinceridade. Isso, né? isso.
Mas eu não tenho sons da floresta em Paris, tem outras florestas, né? Tem outras pessoas, não tem os amazonenses. Já é terceirizada, infelizmente. Como terceirizada na palavra terciária. Desculpa. E com total honestidade, está um pouco frio aí. Virou caboclinho, né, mano? Virou. Virou caboclinho, não tem a menor dúvida disso. Meninas, vamos ver com quem começa a falar? Então eu queria dizer que a casa da Noemi, ela é encaixada na floresta, né? Ela está um pouco acima, com vista sobre árvores de 15 metros de altura, com estes vidros. E esta capela, onde vamos cantar e tocar, ela tem também esta estética, as paredes são de vidros, e atrás tem esta vegetação luxuriante, né, extraordinária da Amazônia, e que inspira, e que faz desse lugar um lugar espiritual de uma qualidade muito rara. Eu fico muito feliz que nós, e corresponde completamente com a Noemi, e o Edgar, do compositor, ele morou perto um tempo e escutou também muito os sons da natureza e modificou o ouvido, o jeito, como o meu também e o da Noemi. O Edgar é o parceiro terceiro que troca. Qual instrumento que ele toca? Me perdoa? Ele toca o violão. Okay. E ele tem um violão muito especial, de 13 cordas, que ele mandou fazer por um luthier aqui do Amazonas. Muito bonito o instrumento, uma obra de arte com uma sonoridade muito especial. Vamos colocar a foto dele, na produção vai colocar a foto dele, porque afinal de contas ele está mandando uns pães gostosos demais. Aliás, que arte, né? Você ser padeiro. Quando eu digo padeiro para você, não é o cara que vende pão. E padeiro parece uma palavra muito em outro sentido, é uma coisa muito popular. Você é padeiro? Não. Ele é chefe e que faz pão delicioso, de sabores diferentes. Ele mete a mão na massa, em outro português é isso, ele mete a mão na massa. Mas essa mão que entra na massa é a mesma mão que toca esse violão com tanta qualidade e realmente uma habilidade extraordinária. Diga, pena que você não está aqui, mas eu vou fazer um especial com ele depois. As músicas que vocês vão interpretar são todas inspiradas, compostas pelo Edgar. Sim. Edgar de Montresol. E são melodias muito líricas, assim, que se desenvolvem com textos antigos, que são textos do latim da religião cristã, né, católica. Tem um Pater Noster, um Ave Verum Corpus e uma Ave Maria. No meu tempo de estudante, isso faz muito tempo, tá? Foi o último ano que se dava latim no colégio. Você era obrigado a aprender latim. E tinha mais duas opções, latim, francês e inglês. Né? E a verdade é essa, quem conhece bem o latim consegue desenvolver outros idiomas, né? Porque a raiz principal das línguas vem do latim. Ajuda muito. Ajuda bastante a compreensão. E as músicas mais antigas são compostas em que? Em latim? As músicas religiosas da religião cristã, sim, todas em latim na origem. Às vezes pode ter, no Oriente, no Meio Oriente, tem músicas cristãs que podem ser em outras línguas. Na verdade, são também em todas as línguas do mundo. Mas esta é na tradição da língua latina. Você que está em casa não está percebendo, mas nós daqui estamos pegando um ventinho gostoso. Está um ventinho muito agradável. Então, porque a casa dela foi feita num lugar em que você tenha uma descida. Eu caboclo chamo isso um barranco, né? Mas barranco é muito feio para sua casa tão bonita, né? Nossa casa tão bonita, chamar de barranco. O barranco, nós caboclo temos essas coisas de contar desse jeito. Então, ensaiaram muito. É coisa nova no teu trabalho, esse tipo de música? Não. Esse tipo de música você vai interpretar. Música de câmara nós estamos fazendo, né? Sim, por exemplo, né? Com a Isabelle, né? Que é um grande prazer estar tocando com ela. Também para mim, porque quero dizer que a harpa da Noemi é uma orquestra. Maravilha. O som está em todo lugar. Realmente é um prazer cantar igualmente a harpa da Noemi. E essa voz carece de anjos, né? Então a gente se complementa, né?
Mas o Edgar escreveu especificamente, né? Mas eu faço vários outros tipos de trabalho, também de música de câmara com outros grupos, com flauta, com violinos, com cello, enfim, depende do que se é pedido, né? Mas é específico para esse trabalho. Quantos anos de orquestra você já está? Estou há 20 anos aqui na nossa Amazonas Filarmônica. Amazonas Filarmônica, Tu sabes que até tem uma história interessante no isso. Quando o meu amigo Roberto de Santos Pereira Braga fez a reforma do Teatro Amazonas, e ele me falou que iria trazer uma orquestra, uma ópera do Paraná, que ia trazer para fazer a estreia aqui. E eu lembro muito bem que eu disse para ele: pai, tu é doido, mano. Bota boi para esse negócio. Aí ele disse: Dudu, ele me chama de Chocolate, que a gente é amigo, né? Chocolate, tem calma aí. E 20 anos depois ele me chamou lá e pela orelha ele me levou para ver a obra-prima que tinha sido realizada. Né? De você ver, criar cantores, músicos. Então, o meu amigo Roberto Braga, perdoa o velho e cansado amigo, mas eu aprendi a lição. O Teatro Amazonas foi criado para ópera, quando a sua raiz é ópera. E lá tem que ser feito. Não que não possa ter outras músicas, tem sim, não existe nenhum incômodo quanto a isso. Mas ele cresce, ele se torna gigante quando você entra com uma ópera. Porque a ópera, ou a música clássica, né? A música tradicional, orquestra, né? Uma orquestra, porque é para isso que ele foi feito. E hoje aqui no Amazonas, graças a todo esse empenho, né, que teve com a cultura de desenvolver, nós podemos formar, fazer ópera com pessoas daqui, podemos fazer uma orquestra com alunos daqui, e essa orquestra que foi formada, formaram alunos, né? Então isso é muito precioso, isso desenvolve, muda completamente a questão cultural da cidade, né? Não só a gente introduzir o boi, a cultura folclórica, né, do local, mas também trazer outras coisas, né, que ampliam, enriquecem. E hoje a música erudita ela faz parte, a ópera, né, faz parte. Fantástico, isso é fantástico. Da cultura amazônica. E é como nós sabemos, e isso é verdade, é como o balé é a base para tudo quanto é dança. O balé é a base, a orquestra é a base para qualquer tipo de música. Né? E quem descobriu isso muito recentemente em relação à história da humanidade foram os próprios Beatles, quando começaram a trazer as orquestras para incorporar nas suas músicas populares, e de repente está no meio das músicas, você nem está percebendo que ali estão instrumentos que fazem parte de uma orquestra. É uma coisa extraordinária. A história da música é uma evolução. Hoje está meio pobre a música, mas aí já é outra história, né? Já é outra ideologia. A música mudou um pouco, não a tocada, mas a música cantada hoje já mudou, divirtou um pouquinho. Falta poesia, né? Não existe mais a poesia, não existe mais a harmonia. Mas nós estamos aqui para fazer exatamente isso, mostrar, ensinar novos alunos e cantar, né, Isabelle, com esse olhar, né, de não desvirtuar, ensinar para as novas gerações que a arte, ela realmente é genuína por si só. Olha, transformadora, né? E transformadora. A floresta, que tem tantos sons incríveis e todos tão diferentes, ela chamou esta orquestra e as vozes de ópera, porque eram sons que ela não tinha dentro no seu próprio orquestra, que já é tão grande. Isabelle, tu grita alguma vez, não, né? Como? Você grita além de cantar? Quando tá em casa, eu digo: cá, vem cá! Isso você não faz não, né? Me diz, faz isso? Não, quando eu sou solista, que eu devia cantar, né, nunca iria gritar, não. Não tinha, é uma disciplina terrível, a coisa é uma austeridade. Tem que cuidar de tudo que você come. Não pode comer sorvete, tem que cuidar se tem um vento passando, cuidar do ar-condicionado, cuidar do frio, colocar chales. Eu ensinava na UEA, era professora na UEA, sempre com chales, né? Para proteger a voz. Por causa do ar-condicionado. Isso. Muito... Tem que não falar durante horas. Tem cantores que ficam com uma disciplina louca. Ela não falava durante 2 dias antes de um recital, para não cansar a voz.
os filhos dela ficavam... Era o olho. Mas então, isso. Mas a pressão e a exigência é muito grande. É como um atleta também, né? Um atleta precisa de um treino muito disciplinado. Sem isso não tem. Todos os músicos e os cantores têm esse treino. E é fantástico porque tem desafios. Tem que fazer esse agudo que tem a orquestra, 80 músicos tocando forte E a você voz, sendo ouvido. eu estou muito pequena assim, mas a voz, uau, consegue. Isso é como os artes marciais, tem algo que é extraordinário. E é Eu acho verdade. que a Floresta queria ter isso também. Aqui não, já sei. Quando quer, tá com a Rafa, faz... Trim! Eu só passo o dedo na água. Tem! Aí você vai prestar atenção. Então, obrigado pela tua presença, sucesso. Muito feliz em ter você por aqui, nos deu a oportunidade de conhecer o seu habitat, que faz parte de você, não tem a menor dúvida disso. Foi Obrigado. um grande prazer. Muito obrigada. Muito obrigado pela tua presença. Você que é a nossa caboquinha. Eu vou descobrir essa palavra caboquinho em francês. Como é que diz caboquinho? É nossa, é nossa. É, caboquinho, não tem é tradução. francesa, é nossa. Eu fico... Obrigado, saúde para você, obrigado pela tua presença. Obrigada. Por hoje é só, mas amanhã tem mais.